Muito bem, no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre A Dançarina de Izu, que é um livro do Yasunari Kawabata, publicado pela primeira vez em 1926 e que me foi enviado pela Miriam, que é uma das inscritas aqui do canal, a quem agradeço, já que para além deste, ela também me enviou vários outros livros do mesmo autor, o que certamente contribuirá para as minhas futuras incursões pela literatura japonesa. Então, como fiz antes, torno aqui a agradecer publicamente pelo envio, Miriam. Mas enfim, a narrativa aqui de A Dançarina de Izu é bastante simples porque ela trata basicamente da história de um estudante de 19 anos que está viajando pela península de Izu quando se encontra com uma caravana de artistas e decide seguir viagem com essas pessoas, já que uma das artistas que compõe essa caravana é uma menina de 13 anos que chama muito a atenção desse estudante, que será também o narrador do livro. E é claro que a primeira reação que eu tive diante disso foi o estranhamento, uma vez que, ao fim e ao cabo, nós estamos falando de um rapaz de 19 anos que, tudo leva a crer, se apaixonou por uma menina de 13. Só que conforme o texto avança, nós percebemos que esse sentimento está muito mais próximo da admiração pela pureza que a menina representa do que de algum tipo de paixão ou desejo que o narrador possa eventualmente sentir por ela. E nós percebemos ainda que existe muita inocência nessa relação que se estabelece entre os dois, porque ambos são muito tímidos, até por serem muito jovens, e a aproximação entre eles se dá de maneira muito sutil e, inclusive, permanece apenas no campo das relações platônicas. E é daí, talvez, que vem toda a ambiguidade usada por esse narrador para descrever a menina, porque na página 28 dessa minha edição aqui, existe um momento em que o narrador está em uma casa de banho e ele vê ao longe, ele está conversando com outro rapaz, e ele vê ao longe essa menina chegando para tomar banho também, então ela está nua. E daí ele diz o seguinte: era uma criança que, ao nos descobrir em sua alegria, exibia seu corpo aos raios do sol, equilibrando-se e esticando-se completamente. Tomado por um caloroso prazer, continuei a sorrir, e minha mente purificou-se inteiramente. Ora, veja, você tem aqui quando eu digo dessa ambiguidade da narração, perceba que aqui você tem esse narrador dizendo que sentiu um caloroso prazer, mas ao mesmo tempo se sentiu purificado ante a visão dessa menina. A pureza e o prazer. A extrema beleza dos cabelos da pequena dançarina fazia com que ela aparentasse 17 ou 18 anos. Além disso, vestia-se como mulher. Enganei-me por completo. E aí você tem, né, essa menina de 13 anos que parece uma mulher mais velha. Então veja que você tem ali toda essa ambiguidade do olhar do narrador para com essa menina. E essa ambiguidade é a mesma que mantém esses dois personagens ao mesmo tempo próximos e distantes um do outro. Tanto é assim que, apesar de saber do nome da menina, o narrador sempre se refere a ela como sendo a pequena dançarina ou coisa do tipo, o que não me parece gratuito, e eu vou voltar a este ponto no futuro do vídeo, a menos que eu me esqueça disso. Mas enfim, com isso, toda essa aproximação entre os dois personagens é marcada por uma fugacidade que se adequa muito bem à estrutura da novela, porque quando o texto começa, nós ficamos sabendo que o narrador já tinha encontrado aquelas pessoas antes, portanto, ele já havia reparado nessa menina de 13 anos, só que quando a narrativa chega ao final, existe ali uma possibilidade de reaproximação futura entre a menina de 13 anos e esse rapaz de 19. Ou seja, a matéria narrativa em si é, na verdade, um fragmento bem pequeno da vida dessas pessoas. O que, novamente, acaba realçando essa ideia da fugacidade, e essa é uma ideia que não me parece gratuita, já que trata-se aqui, né, A Dançarina de Izu é uma narrativa de viagem. Então, o deslocamento geográfico das personagens leva a um deslocamento temporal que as impede de fixar relações. Por isso, por exemplo, essas pessoas aqui vão de hospedaria em hospedaria em uma verdadeira peregrinação por essa região do Japão aqui. Então, novamente, você tem uma série de relações sendo estabelecidas aqui, mas todas elas
marcadas por esse signo da fugacidade, digamos. E como toda narrativa de viagem, mais importante do que o destino é o caminho que essas personagens têm a percorrer. E é por isso, por exemplo, que o texto adquire um tom contemplativo que se liga muito bem à delicadeza do estilo aqui do Yasunari Kawabata. Ora, uma vez que esse tom contemplativo do narrador se aplica tanto à natureza e ao cenário quanto a essa dançarina de 13 anos, existe algum tipo de equivalência entre essas duas esferas. Justamente por conta disso, por mais que por vários momentos esse narrador se assemelhe a uma espécie de voyeur observando ali essa menina à distância, como na cena que eu li agora há pouco, ainda assim esse olhar do narrador também é destituído de qualquer lascívia em vários momentos. Portanto, esse sujeito aqui, esse estudante de 19 anos, reconhece a dançarina como um amor impossível, como uma virgem ideal, inatingível, inacessível, de modo que esse voyeurismo dele se aproxima muito de uma admiração ao estético, digamos, do que se aproxima muito mais dessa admiração ao estético do que de qualquer outra coisa. Nesse sentido, esse livro aqui me lembrou bastante da Morte em Veneza, que é uma novela do Thomas Mann, para a qual já tem vídeo aqui no canal, e lá nós também temos essa contemplação que fica entre o fascínio e o erotismo, né? Quando nós pensamos lá no Auerbach, que é no Aschenbach, que é o nome do personagem central da novela do Thomas Mann. Pois bem, aquela mesma contemplação pela beleza estética que esse objeto contemplado representa, que está presente lá na novela do Thomas Mann, também está presente aqui nessa novela do Kawabata. E essa questão estética aparece quando pensamos, por exemplo, no pendor artístico deste narrador aqui, porque em dado momento, só para citar aqui um exemplo disso, o narrador diz que pensou em escrever um poema sobre um determinado lugar por onde eles estavam passando. Existe aqui um outro fato que acaba realçando a importância da arte no contexto da novela, que é o fato do narrador se associar a essa caravana de artistas que são pessoas sem lugar, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo, porque essas pessoas não têm lugar e por isso elas ficam ali andando de um lugar para o outro, mas enquanto classe, os artistas também não tinham lugar, porque em vários dos pontos por onde esses personagens passam, eles veem placas em que está escrito proibida a entrada de artistas e coisa do tipo. Então veja que este não lugar da arte é o mesmo não lugar onde se assenta a relação entre o narrador e essa tal dessa dançarina de Izugo aqui. Portanto, me parece que, além da pureza, da inocência e etc., essa menina também vai representar aqui na estrutura do livro a arte e a beleza artística pelas quais esse narrador tanto está ansiando. E é disso que vem toda a admiração que ele nutre por ela. Mas, por outro lado, a gente não pode ser ingênuo, né? A gente não, pelo menos assim, enquanto leitores do século XXI, blá blá blá, a gente não pode olhar para isso e não sentir algum tipo de estranheza, né? Porque, por outro lado, sempre fica uma sensação estranha quando nós pensamos nesse rapaz se interessando por uma pré-adolescente, porque existem vários momentos aqui também em que se percebe algum tipo de tensão que beira o erótico entre esses dois personagens. E graças a essas contradições é que vai se desenvolvendo um contraste entre a tranquilidade da vida exterior daqueles lugares por onde eles estão passando e a agitação da vida interior desse personagem narrador aqui. Talvez por conta disso, existam aqui alguns pontos na novela em que o personagem e o espaço se aproximam de maneira cada vez mais evidente. Por exemplo, logo de início existe uma cena em que o narrador ele entra em uma dessas hospedarias onde ele está, ele entra
em uma sala onde está acesa uma lareira. E ele comenta que com aquele calor ele estava ficando cada vez mais quente, e ele diz isso exatamente depois de ter visto ali essa dançarina de Izu. Ora, veja, nós temos aqui, portanto, uma equivalência entre o calor do ambiente e esse calor interno, se é que você me entende, do personagem. Nessa mesma cena, o narrador percebe que existe um velho ali sentado em um canto da sala, e esse velho está enterrado em uma pilha de cartas tão velhas quanto ele. Então veja que em ambos os casos nós temos ali uma equivalência ou uma aproximação muito estreita entre personagem e espaço. Então esse daqui é um livro bastante interessante, escrito em um estilo simples que se alia muito bem à economia narrativa proposta pelo autor, de modo a lembrar bastante aquela simplicidade da arte japonesa. E é claro que, enfim, não há nessa simplicidade nenhum caráter derrisório de minha parte. E talvez nisso, quer dizer, nessa relação entre o estilo do autor e a arte japonesa, também se explicite um pouco daquele gosto do narrador por aquilo que há de estético, porque ele narra como quem pinta. Então, em vários momentos, ele se refere às cores daquilo que ele está vendo ou daquilo que ele está sentindo, enfim, sempre como se ele estivesse desenhando aquilo que descreve, e isso me pareceu bastante curioso, chamou bastante a minha atenção ao longo da leitura, de maneira que acredito eu que esse daqui seja uma boa forma de entrar na obra aqui do Yasunari Kawabata, porque pelo menos no meu caso eu fiquei bastante curioso para ler outras obras deste mesmo autor. Talvez prevendo isso, a Marian tenha me enviado vários de seus livros, de modo que agora eu não vou ficar aqui me afligindo até, enfim, comprar outro dos livros aqui deste autor. Todos eles me parece que foram publicados aqui no Brasil pela Estação Liberdade, então fica a minha recomendação, certo? É isso então, se você gostou do vídeo não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não deixe de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no canal, muito obrigado pela sua inscrição, e caso não esteja inscrito, considere se inscrever também lá embaixo. Um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!